A história que vou contar hoje é sobre uma mulher cuja beleza extraordinária mudou o destino de um reino, mas também selou seu próprio fim trágico. Agnes Sorel foi considerada a mulher mais bela de seu tempo, capaz de enfeitiçar reis e despertar paixões devastadoras. Mas sua influência sobre o monarca francês Carlos VII despertou ódios mortais que culminariam em uma morte misteriosa e acusações de bruxaria que ecoaram por séculos. Esta é a história de como a beleza pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, e de como o poder feminino em uma época dominada por homens podia ser interpretado como algo diabólico e perigoso. Se você quer descobrir mais histórias fascinantes sobre personagens que marcaram a história medieval, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. No outono de 1444, uma jovem de aproximadamente 20 anos chegou à corte francesa de Carlos VII. Agnes Sorel possuía uma beleza que os cronistas da época descreveram como sobrenatural e quase divina. Seus cabelos dourados brilhavam como fios de ouro puro sob a luz das velas, seus olhos azuis tinham a profundidade do oceano e mudavam de tonalidade conforme seu humor, e sua pele era tão alva e perfeita que parecia esculpida em mármore pelos melhores artistas florentinos. Mais do que isso, ela possuía uma elegância natural que fazia cada movimento parecer uma dança, uma inteligência aguçada que permitia conversas profundas sobre política e filosofia, e um carisma magnético que atraía a atenção de todos os presentes onde quer que aparecesse. Agnes havia nascido em uma família de pequena nobreza na região de Touraine, filha de Jean Sorial, um senhor rural de posses modestas. Desde criança, sua beleza excepcional chamava atenção, mas foi sua educação refinada que realmente a preparou para o destino extraordinário que a aguardava. Ela aprendeu a ler e escrever, habilidades raras para mulheres da época, dominava o latim e possuía conhecimentos básicos de matemática e astronomia. Sua mãe, Catherine de Magnelais, havia sido dama de companhia de Isabel de Lorena, duquesa de Anjou, e foi através desta conexão que Agnes conseguiu uma posição na corte francesa. Carlos VII, conhecido como Carlos, o Vitorioso, era um homem de 41 anos que havia vivido uma vida marcada por desafios extraordinários. Ele havia assumido o trono em 1422, aos 19 anos, herdando um reino devastado pela Guerra dos 100 Anos e parcialmente ocupado pelos ingleses. Durante mais de 20 anos, ele lutou incansavelmente para reconquistar seu território, enfrentando não apenas inimigos externos, mas também nobres franceses que questionavam sua legitimidade real. Seu casamento com Maria de Anjou havia sido arranjado por conveniências políticas quando ambos eram ainda adolescentes, e embora ela lhe tivesse dado 14 filhos, incluindo o futuro Luís XI, o relacionamento nunca floresceu em amor verdadeiro. A rainha Maria era descrita como uma mulher virtuosa, piedosa e dedicada aos deveres maternais, mas sem o brilho intelectual e a vivacidade que Carlos secretamente desejava em uma companheira. Quando o rei pousou os olhos em Agnes pela primeira vez, durante um banquete real realizado no castelo de Chinon em dezembro de 1444, algo mudou irreversivelmente em seu coração e em seu destino. Ela não era apenas bela, era absolutamente magnética. Sua presença iluminava qualquer ambiente como se carregasse uma luz interior, e sua conversa inteligente cativava não apenas o rei, mas todos os cortesãos presentes. Carlos, que havia passado décadas lutando contra os ingleses para reconquistar seu reino e que conhecia intimamente o peso das responsabilidades reais, encontrou em Agnes não apenas uma amante extraordinariamente bela, mas uma conselheira inteligente, uma fonte de inspiração criativa e uma companheira que compreendia intuitivamente as pressões e desafios de governar um reino. A paixão do rei por Agnes Sorel escandalizou profundamente a corte francesa e ecoou por toda a Europa medieval. Nunca antes um monarca francês havia tornado sua amante tão publicamente reconhecida e oficialmente estabelecida. Carlos não se contentou em manter Agnes como uma amante secreta, escondida em aposentos distantes ou encontrada apenas em encontros clandestinos noturnos. Pelo contrário, ele a instalou em seus próprios aposentos no Castelo Real, concedeu-lhe terras extensas e produtivas, títulos nobiliárquicos que rivalizavam em prestígio com os da própria rainha, e riquezas que incluíam joias, vestimentas luxuosas, cavalos árabes e servos pessoais. Agnes tornou-se oficialmente a primeira maîtresse em titre da história francesa, estabelecendo um precedente que seria seguido por séculos futuros e que influenciaria profundamente as relações entre monarquia e poder feminino na França.
O poder extraordinário que Agnes exercia sobre Carlos VII era considerado quase mágico e sobrenatural pelos contemporâneos. O rei, que antes era conhecido por sua indecisão crônica, episódios de melancolia profunda e tendência a procrastinar decisões importantes, transformou-se dramaticamente em um líder determinado, estrategicamente brilhante e militarmente conquistador. Sob a influência constante e os conselhos inteligentes de sua amante, ele reorganizou completamente o exército francês, introduzindo novas táticas militares, modernizando as fortificações dos castelos estratégicos, investindo em artilharia avançada e lançando campanhas militares decisivas e extraordinariamente bem-sucedidas contra os ocupantes ingleses. Agnes não apenas compartilhava o leito real, mas também participava ativamente das discussões sobre estratégia política, oferecia conselhos sobre nomeações importantes e chegava a acompanhar o rei em algumas campanhas militares, algo absolutamente revolucionário e escandaloso para os padrões rígidos da época medieval. Esta influência extraordinária e sem precedentes despertou suspeitas sombrias e crescentes entre os nobres conservadores, membros influentes do alto clero e cortesãos que viam seus próprios poderes e privilégios ameaçados pela ascensão de Agnes. Como uma simples dama de companhia, nascida em uma família de nobreza menor, poderia exercer tal poder transformador sobre o rei da França, um dos monarcas mais poderosos da Europa? Para muitos observadores desconfiados, especialmente aqueles influenciados pelas superstições medievais e pelo medo constante do sobrenatural, a explicação só podia ser uma: bruxaria e pactos diabólicos. Começaram a circular rumores sinistros de que Agnes havia enfeitiçado o rei com poções mágicas preparadas durante rituais noturnos, que ela possuía grimórios secretos contendo feitiços de sedução e controle mental, e que havia literalmente vendido sua alma ao diabo em troca do poder sobrenatural de seduzir e controlar o monarca francês. A hostilidade crescente contra Agnes atingiu níveis perigosos quando ela começou a interferir cada vez mais abertamente nos assuntos complexos do Estado francês. Ela influenciava decisivamente nomeações importantes para cargos governamentais e militares, participava regularmente de reuniões do Conselho Real onde sua voz era ouvida com respeito e atenção, oferecia opiniões sobre tratados diplomáticos e alianças internacionais, e chegava a acompanhar o rei em campanhas militares arriscadas, algo absolutamente escandaloso e inédito para os padrões comportamentais rígidos da época medieval. Sua presença constante e visível ao lado de Carlos em cerimônias públicas, banquetes oficiais e eventos diplomáticos humilhava publicamente a rainha Maria de Anjou, que se viu progressivamente relegada a um papel meramente cerimonial e decorativo, perdendo qualquer influência real sobre o marido ou sobre os destinos do reino francês. Os inimigos determinados de Agnes encontraram um líder natural e implacável na figura do Delfim Luís, filho primogênito e herdeiro direto de Carlos VII. O príncipe, que possuía uma personalidade ambiciosa e calculista, desprezava profundamente a influência crescente da cortesã sobre seu pai e temia genuinamente que ela pudesse influenciar questões relacionadas à sucessão real, possivelmente favorecendo suas próprias filhas bastardas ou tentando alterar a ordem sucessória tradicional. Luís organizou metodicamente uma facção poderosa de nobres descontentes, bispos conservadores e cortesãos tradicionais que viam em Agnes uma ameaça mortal à ordem social estabelecida, à moral cristã rigorosa do reino e aos seus próprios privilégios e posições de poder na hierarquia feudal francesa. O ódio coletivo contra Agnes atingiu seu ápice perigoso quando ela deu à luz 3 filhas do rei, todas oficialmente reconhecidas como filhas bastardas reais e tratadas com honras principescas. Charlotte de Valois, nascida em 1444, Marie de Valois, nascida em 1446, e Jane de Valois, nascida em 1448, eram todas educadas pelos melhores preceptores disponíveis, vestidas como verdadeiras princesas, e destinadas a casamentos nobres que fortaleceriam ainda mais a posição de sua mãe na complexa rede de poder da corte francesa. Cada nascimento sucessivo fortalecia dramaticamente a posição política de Agnes na corte, mas também aumentava exponencialmente o ressentimento perigoso de seus inimigos, que viam nestas crianças uma afronta intolerável à ordem sagrada da monarquia e uma ameaça direta aos direitos sucessórios legítimos dos filhos do casamento real oficial. Em 1449, algo verdadeiramente extraordinário aconteceu que aumentou ainda mais as suspeitas generalizadas de bruxaria e poderes sobrenaturais.
Durante a campanha decisiva para a reconquista definitiva da Normandia, Carlos VII obteve vitórias militares espetaculares e aparentemente impossíveis contra as forças inglesas bem organizadas e tradicionalmente superiores, expulsando-os definitivamente de todo o território francês continental, exceto da cidade estratégica de Calais. Os sucessos militares absolutamente impressionantes do rei coincidiram exatamente com o período de maior influência política e pessoal de Agnes sobre ele, levando muitos observadores supersticiosos a acreditar firmemente que ela havia usado poderes ocultos, rituais mágicos e pactos diabólicos para garantir sobrenaturalmente as vitórias francesas contra probabilidades militares aparentemente impossíveis. A aparência física excepcional de Agnes também alimentava constantemente as acusações crescentes de bruxaria e atividades heréticas. Além de sua beleza quase sobrenatural que parecia desafiar as leis naturais do envelhecimento, ela possuía uma marca de nascença distintiva em formato de estrela de 5 pontas no ombro direito, que seus inimigos supersticiosos interpretavam como um sinal diabólico claro, uma marca física deixada pelo demônio durante o pacto que supostamente havia selado sua alma. Além disso, Agnes tinha o hábito revolucionário e provocativo de usar vestidos com decotes extremamente profundos que mostravam parte considerável dos seios, um estilo fashion absolutamente inovador que ela havia introduzido pessoalmente na moda francesa, mas que era considerado indecente, pecaminoso e moralmente provocativo pelos conservadores religiosos e pelos defensores da modéstia cristã tradicional. Os rumores sombrios sobre as supostas atividades noturnas de Agnes se espalharam como fogo por toda a corte francesa e posteriormente por toda a Europa medieval. Dizia-se em sussurros temerosos que ela realizava rituais mágicos complexos em seus aposentos privados durante as horas mais escuras da noite, que mantinha grimórios antigos e perigosos escondidos entre seus pertences pessoais, que recebia visitas regulares de espíritos demoníacos que lhe ensinavam feitiços de sedução e controle mental, e que possuía poções mágicas capazes de influenciar a vontade e os sentimentos de qualquer homem. Embaixadores estrangeiros relatavam minuciosamente a seus soberanos sobre a misteriosa cortesã francesa que havia aparentemente enfeitiçado um rei inteiro com seus poderes sobrenaturais, alterando o equilíbrio político europeu através de métodos que desafiavam a compreensão racional. Em janeiro de 1450, Agnes Sorel acompanhou corajosamente o rei em uma campanha militar complexa na região estratégica de Jumièges, na Normandia recém-reconquistada. Durante a jornada desafiadora através do território ainda instável, ela começou a apresentar sintomas alarmantes e progressivamente graves, dores abdominais intensas que a faziam dobrar-se de agonia, vômitos persistentes e violentos que a impediam de manter qualquer alimento, e uma palidez mortal e cadavérica que contrastava dramaticamente com sua beleza habitual e com o brilho natural que sempre irradiara. Os médicos reais mais experientes foram imediatamente chamados e consultaram todos os tratados médicos disponíveis, mas seus tratamentos tradicionais, incluindo sangrias, purgativos e orações religiosas, mostraram-se completamente ineficazes contra a misteriosa doença que consumia rapidamente a vitalidade da cortesã. No dia 9 de fevereiro de 1450, após semanas de sofrimento intenso e declínio físico inexorável, Agnes Sorel morreu em circunstâncias profundamente misteriosas aos apenas 28 anos de idade, no auge de sua beleza, poder e influência. Suas últimas palavras, cuidadosamente registradas pelas testemunhas presentes em seu leito de morte, foram uma declaração comovente de amor eterno e inabalável ao rei Carlos, um perdão generoso para todos aqueles que a haviam perseguido e caluniado durante sua vida, e uma oração pedindo a Deus que protegesse o reino francês e seu amado soberano. Sua morte súbita, inexplicável e dramaticamente prematura alimentou imediatamente teorias sinistras de envenenamento deliberado, criando um mistério que perduraria por séculos e geraria investigações, especulações e lendas que se prolongariam muito além de sua época. Carlos VII ficou absolutamente devastado e inconsolável com a perda trágica de Agnes. O rei, que havia se transformado em um conquistador determinado e estrategicamente brilhante sob sua influência constante e inspiradora, voltou imediatamente à melancolia profunda, à indecisão crônica e à falta de energia que o caracterizavam antes de conhecer sua amante extraordinária. Ele ordenou pessoalmente que o corpo de Agnes fosse embalsamado com as técnicas mais avançadas disponíveis e sepultado com todas as honras devidas a uma pessoa de alta nobreza na igreja colegiada de Loches, onde mandou construir um túmulo magnificamente ornamentado que rivalizado em esplendor com sepulturas reais.
O luto do rei foi tão profundo e duradouro que afetou visivelmente sua capacidade de governar e sua vontade de viver, preocupando profundamente seus conselheiros e o reino como um todo. Imediatamente após a morte misteriosa de Agnes, as acusações de bruxaria e heresia contra sua memória intensificaram-se dramaticamente e espalharam-se por toda a França e pela Europa. Seus inimigos declarados afirmavam com convicção fanática que sua morte súbita e inexplicável era uma punição divina clara e inequívoca por seus pecados contra a moral cristã, suas práticas heréticas e seus supostos pactos diabólicos. Jacques Coeur, um rico comerciante influente e conselheiro real de confiança que havia sido publicamente próximo de Agnes e havia defendido seus interesses na corte, foi imediatamente acusado de cumplicidade em atividades de bruxaria, conspiração contra a ordem cristã e traição ao reino, sendo posteriormente exilado permanentemente da França e tendo todas suas propriedades extensas confiscadas pela coroa. As investigações médicas posteriores sobre as circunstâncias da morte de Agnes, conduzidas por físicos experientes e apoiadas por análises detalhadas de seus sintomas finais, revelaram evidências convincentes de que ela havia sido envenenada com mercúrio, uma substância tóxica frequentemente usada tanto em tentativas perigosas de aborto quanto como veneno letal na época medieval. Esta descoberta científica levantou duas teorias principais e mutuamente exclusivas sobre as circunstâncias de sua morte. A primeira sugeria que ela havia tentado deliberadamente interromper uma possível gravidez indesejada, temendo as consequências políticas complexas e potencialmente perigosas de uma quarta filha bastarda que poderia complicar ainda mais a sucessão real e intensificar a hostilidade de seus inimigos. A segunda teoria, mais sinistra e politicamente motivada, sugeria que ela havia sido deliberadamente assassinada por seus inimigos políticos determinados, possivelmente com a aprovação ou participação direta do próprio Delfim Luiz. A segunda teoria sobre assassinato político ganhava credibilidade considerável pelo fato de que o Delfim Luiz havia se beneficiado imediata e dramaticamente da morte conveniente da cortesã, recuperando instantaneamente a influência perdida sobre seu pai, eliminando uma rival política perigosa, e garantindo definitivamente que nenhuma interferência externa ou influência feminina afetaria sua sucessão inevitável ao trono francês. A personalidade conhecidamente ambiciosa, calculista e ocasionalmente cruel do príncipe, combinada com seu ódio declarado contra Agnes e sua impaciência crescente com a influência dela sobre o rei, tornavam-no um suspeito natural e lógico no possível assassinato da cortesã. Nos anos sombrios que se seguiram à morte misteriosa de Agnes, histórias sobrenaturais e relatos de aparições fantasmagóricas começaram a circular persistentemente entre servos, guardas e visitantes dos castelos onde ela havia vivido seus anos de glória e poder. Testemunhas aparentemente confiáveis relatavam repetidamente ter visto uma figura feminina etérea de beleza transcendental caminhando silenciosamente pelos corredores escuros durante as horas mais profundas da noite, sempre vestida com os trajes luxuosos e ornamentados que Agnes costumava usar em vida, mas com uma translucidez espectral que revelava sua natureza sobrenatural. Estas aparições misteriosas eram interpretadas pelos supersticiosos como evidência irrefutável de que sua alma atormentada não havia encontrado paz eterna, possivelmente devido às práticas de bruxaria que supostamente teria realizado em vida ou devido à injustiça de sua morte prematura. A Igreja Católica Francesa, inicialmente hesitante em pronunciar-se oficialmente sobre o caso controverso devido à posição real de Agnes e às implicações políticas complexas, acabou por condenar implicitamente a memória da cortesã através de uma campanha sistemática de sermões moralizadores. Pregações inflamadas eram regularmente proferidas nas catedrais e igrejas francesas alertando dramaticamente sobre os perigos mortais das mulheres sedutoras que usavam sua beleza física como arma para corromper homens piedosos e justos, destruir a ordem social cristã e semear o caos moral nos reinos. Agnes tornou-se progressivamente um exemplo moral negativo poderoso, uma advertência vívida e aterrorizante sobre como a luxúria desenfreada, a ambição feminina descontrolada e a influência secular sobre assuntos sagrados podiam destruir reinos inteiros e condenar almas ao fogo eterno do inferno. Carlos VII nunca conseguiu se recuperar completamente da perda devastadora de Agnes Sorel. Embora tenha continuado a reinar por mais 11 anos após sua morte, exercendo suas funções reais com competência básica, ele nunca mais demonstrou a energia criativa, a determinação inabalável e a visão estratégica brilhante que havia exibido durante o período mágico de sua paixão transformadora pela cortesã extraordinária.
Quando finalmente morreu em 1461, muitos observadores da corte e cronistas da época acreditaram sinceramente que ele havia morrido literalmente de desgosto e melancolia inconsolável, ainda atormentado diariamente pela memória persistente e dolorosa de sua amada perdida e pelos remorsos relacionados à sua incapacidade de protegê-la dos inimigos que eventualmente causaram sua morte prematura. O legado complexo e contraditório de Agnes Sorel permaneceu profundamente controverso por muitos séculos após sua morte misteriosa. Para alguns historiadores progressistas e defensores dos direitos femininos, ela representou a primeira feminista verdadeira da história francesa, uma mulher extraordinariamente corajosa que ousou desafiar frontalmente as convenções sociais rígidas de sua época, quebrar barreiras tradicionais de gênero aparentemente intransponíveis, e exercer poder político real e significativo em uma sociedade completamente dominada por homens e estruturada para excluir sistematicamente as mulheres de qualquer influência pública. Para outros observadores mais conservadores e tradicionalistas, ela permaneceu para sempre como um símbolo ameaçador dos perigos inerentes da sedução feminina descontrolada, da corrupção moral que uma mulher ambiciosa e sexualmente poderosa podia introduzir em um reino ordenado, e da destruição potencial que podia resultar quando a paixão irracional sobrepujava a razão política e a moralidade cristã tradicional. As pesquisas históricas modernas e análises acadêmicas contemporâneas revelaram conclusivamente que Agnes Sorel foi muito mais do que uma simples cortesã bela ou uma mulher sedutora sem substância intelectual. Ela era, na verdade, uma mulher excepcionalmente educada para os padrões de sua época, possuidora de uma inteligência política aguçada e sofisticada, e uma conselheira genuinamente astuta que contribuiu significativamente e positivamente para o sucesso militar impressionante, as reformas administrativas eficazes e a estabilização política duradoura do reinado transformador de Carlos VII. Suas supostas práticas de bruxaria eram, com toda a probabilidade, invenções maliciosas e calculadas de seus inimigos políticos, criadas deliberadamente para deslegitimar sua influência real e benéfica, justificar o ódio irracional que sentiam por ela, e mobilizar a superstição popular contra uma mulher que representava uma ameaça direta aos seus privilégios tradicionais e ao seu controle exclusivo sobre o poder político francês. A verdadeira tragédia histórica de Agnes Sorel não foi ter sido falsamente acusada de bruxaria por inimigos invejosos, mas ter sido sistematicamente reduzida pela posteridade a estereótipos simplistas e prejudiciais sobre feminilidade, sexualidade e poder político. Sua beleza física extraordinária, que deveria ter sido apenas um aspecto de sua personalidade complexa, tornou-se simultaneamente sua maior força social e sua maior vulnerabilidade política, atraindo o amor transformador de um rei poderoso, mas também despertando o ódio mortal e a inveja destrutiva daqueles que viam nela uma ameaça existencial à ordem social estabelecida e aos valores tradicionais que governavam as relações entre os sexos na sociedade medieval. Sua morte prematura e misteriosa privou definitivamente a França de uma das mentes mais brilhantes, inovadoras e politicamente eficazes de sua época, encerrando tragicamente a vida de uma mulher extraordinária que ousou sonhar além dos limites estreitos e sufocantes impostos às mulheres pelo seu tempo histórico, e que pagou o preço último por sua audácia em desafiar convenções sociais que pareciam imutáveis e sagradas para seus contemporâneos.